Muito boa noite a todos que estão aqui, Salão de Estudos, Centro Espírita Vinhos do Senhor, aqui em Pouso Alegre, a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Sintam-se como se estivessem aqui conosco, presentes. Como é de nosso hábito, como se faz realmente necessário para nós, a partir de agora vamos buscar essa maior sintonia com o mais alto. Esquecendo das atividades do dia, de tudo aquilo que nós desempenhamos, também procurando não abordar mentalmente os assuntos que serão tratados após sairmos daqui. Foquemos o nosso pensamento no agora, em Deus, que é a fonte inesgotável do amor, da paz e da sabedoria. É nele que nós devemos centrar os nossos mais profundos pensamentos. É nele que nós devemos sempre buscar a segurança para as atitudes, para as ações, para os pensamentos e para as palavras do dia a dia. De início, agradecendo ao Pai a oportunidade da presente vida, da presente encarnação. Agradecendo a Ele a família que temos, o corpo que temos, as condições de vida que nos foram apresentadas, e que Ele possa nos fornecer a força, a energia necessária para vencermos nas tarefas diárias. Agradecendo também o momento em que nos encontramos frente a frente com a doutrina dos Espíritos, que nos mostra a realidade de quem nós somos, que nos dá a lógica do porquê das coisas, que nos ensina qual o real objetivo nosso. Com esse tipo de pensamento, nós damos por iniciada a reunião de estudos dessa noite. Que assim seja. Pessoal, continuando então o estudo aí do capítulo 2, aqui do livro O Céu e o Inferno. Quem está acompanhando aí conosco está lembrado de que nós estamos falando de alguns depoimentos de espíritos felizes, de espíritos que passaram pela encarnação aqui na Terra e que foram muito bem recebidos do lado de lá, em condições interiores fantásticas. São vários os depoimentos aqui. Eu havia combinado com vocês que a gente ia abordar um ou outro um pouco mais representativo. E é isso que a gente está fazendo. As duas últimas sextas-feiras, onde a gente teve aqui o estudo, nós falamos desses espíritos que desencarnaram e estão agora nessa condição feliz. Hoje nós vamos liquidar esse assunto dos espíritos felizes com 4 depoimentos aqui que nós vamos, obviamente, não lê-los na sua integridade, mas abordar um ou outro ponto ali que vai servir muito para o nosso aprendizado. Mesmo porque, nunca me canso de repetir, essas lições são lições que servem muito para todos nós. Porque nós iremos desencarnar qualquer dia desses. Pode ser que demore um tempinho mais, um tempinho menos, mas isso irá acontecer. E, óbvio, nós desejamos uma boa acolhida do lado de lá. Desejamos nos encontrar do lado de lá com a consciência tranquila, com o sentimento de felicidade brotando no coração. Desejamos um desencarne facilitado, como todos esses espíritos aqui relataram. E, portanto, para termos tudo isso, é necessário agirmos tal qual eles agiram.
Então Kardec, ele foi muito sábio em colocar esses depoimentos aqui como os primeiros, os espíritos felizes, para nos mostrar que essa condição de felicidade está ao alcance de todos, de qualquer pessoa. Vamos falar agora do depoimento de um indivíduo que foi membro da Sociedade Espírita de Paris, Antoine Cousteau, que foi sepultado em 12 de setembro do ano de 1863, em uma vala comum. Quando a gente lê escrito, nossa, puxa vida, hein? Colocaram ele numa vala comum, ou seja, numa vala onde vários outros indivíduos já haviam sido enterrados. Por que não, né? Compraram ali para ele uma terrinha ali no cemitério para colocar o caixão dele especificamente ali. Vamos ver o que Kardec fala acerca disso. Quem era esse Antoine Cousteau? Era um homem de coração que o Espiritismo conduziu a Deus. Sua fé no futuro era completa, sincera e profunda. Simples obreiro calceteiro, praticava a caridade em pensamentos, palavras e ações, segundo seus fracos recursos, porque encontrava ainda o meio de assistir aqueles que tinham menos do que ele. Então ele era um simples calceteiro. Como eu não conhecia essa palavra, fui buscar o significado dela. O que é um calceteiro? Calceteiro é aquele indivíduo que desempenha a função de colocar, de calçar as pedras nas ruas ou nos passeios. Então, quando a gente vê aquelas pedrinhas calçadas nas ruas e nos passeios, foi um calceteiro que colocou aquelas pedras lá. Então, o nosso querido Antoine, ele era um humilde calceteiro, membro da Sociedade Espírita de Paris e dono de um coração fantástico. Porque mesmo com poucos recursos, ele ainda conseguia condições de ajudar aqueles que tinham talvez menos do que ele. E aí Kardec continua, né? Se a sociedade, ou seja, se o centro espírita lá, não fez os gastos de uma cova particular, foi porque havia emprego mais útil a se fazer com os fundos, do que se tivessem sido empregados em proveito para os vivos, para uma vã satisfação do amor próprio. Os espíritas, sobretudo, sabem que a vala comum é uma porta que conduz ao céu tão bem quanto os mais suntuosos mausoléus. Então, aquela ideia de ter um mausoléu, né, um túmulo bonito, esculpido em mármore, né, com figuras, etc. e tal, nada mais do que um simples desejo do indivíduo de se ainda mostrar, mesmo estando desencarnado. Uma vala simples, uma vala comum, simplesmente serve como local onde o corpo é depositado para ser decomposto, a fim de que aqueles elementos constituintes voltem para o imenso reservatório da Mãe Terra. Nada mais além disso. Então, o indivíduo que é enterrado numa vala comum ou num suntuoso mausoléu, o corpo vai ter o mesmo destino. E aqui Kardec se fez muito claro. Aquele dinheiro ia ser muito melhor empregado para ajudar aqueles que ainda estavam encarnados e que estavam passando por situação difícil. Vai aí uma lição para nós, que ainda pensamos em termos de vaidade mesmo durante a morte. Eu quero um caixão assim, eu quero um caixão assado. Gente, para que essa besteira? O corpo vai se decompor de qualquer forma, sendo um caixão simples, sendo um caixão suntuoso, sendo uma vala comum, sendo um mausoléu, o corpo físico irá ter o mesmo destino. O que vale é o que o indivíduo fez enquanto ele estava encarnado. Bom, essa é a breve história aqui do nosso querido Antoine. E o mais interessante, estava acontecendo ali o sepultamento, quando ele dá uma mensagem. Mais uma vez, nós temos aqui um exemplo de um indivíduo que, em pleno sepultamento, poucas horas ou pouquíssimos dias após o seu desencarne, ele se encontra em condições de mandar uma mensagem, talvez aqui por via psicográfica. Ele manda uma mensagem curta e das coisas que ele fala, ele diz algo também curioso, interessante. O acompanhamento do pobre não é seguido por um grande número de pessoas. Orgulhosas manifestações não ocorrem em sua tumba, pelo fato de ser pobre. E todavia, amigos, crede-me,
a multidão imensa não falta aqui, e os bons espíritos seguiram convosco e com essas mulheres piedosas, o corpo daquele que aí está deitado. Todos, ao menos, crede e amais o bom Deus. Bonita a fala dele, né? Quer dizer, o que ele está querendo dizer? Uma espetadela aqui na sociedade, como um todo, obviamente não são todos assim, mas que busca acompanhar os velórios e o sepultamento de alguém importante da cidade, justamente para se ver presente ali, para ser visto ali naquela condição toda lá. Ao passo que no sepultamento do indivíduo com menores condições financeiras, somente acompanham aqueles mais da família, aqueles amigos, aqueles realmente conhecidos. Aqui ele mostra a questão da vaidade, mesmo durante um velório e mesmo durante um sepultamento. Daniel, sim. Posso falar uma coisa? Com certeza. Eu tenho uma porção de livros do Richard Simonetti. Eu gosto muito dele. Ele é excelente. Uma leitura fácil. E num desses livros, ele fala que ele estava passando assim na frente de um velório, não tinha ninguém. E aí saiu o carro fúnebre e aí falaram para ele assim: olha, você não está vendo? Olha que chateação, uma pessoa só. Já foi ótimo para quem saiu, porque não fica aquele burburinho que a gente sabe o que acontece dentro de um velório, né? Aquele burburinho, comentários indevidos, e a mesma coisa no acompanhamento no funeral, sim, não é? Então ele falou, ótimo para ele. Ele provavelmente está vendo isso, se ele não for apegado, ele está delirando, por causa de ter um só do acompanhando os enterros. Olha só que coisa, é verdade. Não é? Porque a gente sabe, como você mesma disse, como é o ambiente de um velório. Né? Quanto mais pessoas, muito mais difícil de manter aquelas condições necessárias para um indivíduo que, obviamente, já está desencarnado, mas não está desvinculado muitas vezes do corpo físico. Que às vezes pode sofrer a ocorrência de vibrações antagônicas, né? Por parte daqueles que estão ali piedosamente indo velar o corpo. Piedosamente indo velar o corpo. Essa é a história do nosso Antônio Cousteau. Alguém quer comentar alguma coisa? Falar algo a respeito disso aqui? Vamos lá. Outro depoimento aqui interessante. Victor Leboeuf, jovem piloto da Barra num porto. Ou seja, era um indivíduo que trabalhava em zona portuária, morto com a idade de 20 anos. Morava com a sua mãe, pobre comerciante, a quem prodigalizava os mais ternos e os mais afetuosos cuidados, e que sustentava com o produto do seu rude trabalho. O indivíduo que trabalhava no porto, exercia um trabalho rude, 20 anos de idade quando desencarnou, e ele usava todos os seus recursos financeiros para poder auxiliar a mãe, que era uma pobre comerciante. Bem mais aqui. Jamais o viram frequentar os cabarés, nem entregar-se aos excessos tão frequentes em sua profissão, porque não queria desviar a menor parte do seu ganho do piedoso uso ao qual consagrava. Todo o tempo que não empregava no seu serviço, dava-o à sua mãe, para poupá-lo do cansaço. Atacado havia muito tempo pela doença, da qual sabia que deveria morrer, escondia os seus sofrimentos com medo de causar-lhe inquietude, e não quisesse ela mesma cuidar de sua tarefa. Eram necessários a esse rapaz uma bem grande fundo de qualidades naturais, uma grande força de vontade para resistir, na idade das paixões, aos perniciosos arrastamentos do meio em que vivia. Era de uma piedade sincera e a sua morte foi edificante. Então, olha só esse nosso amigo aqui, o Victor Leboeuf, um indivíduo que com 20 anos de idade, mesmo exercendo um trabalho rude, mesmo tendo ali todas as oportunidades de se entregar aos excessos, empregava todos os seus recursos financeiros e todo o seu tempo disponível para ajudar a mãe bastante necessitada.
Com 20 anos de idade, a gente percebe aqui o caráter desse espírito. Na véspera da sua morte, pediu a sua mãe que fosse descansar um pouco. Ele já estava prevendo que ia desencarnar. E ela realmente foi descansar. Enquanto estava descansando, teve uma visão. A mãe achava-se numa grande escuridão. Depois viu um ponto luminoso que crescia pouco a pouco. O quarto se iluminou por uma brilhante claridade, da qual se destacou a figura de seu filho, radiosa, elevando-se no espaço infinito. E ela compreendeu que seu fim estava próximo. Com efeito, no dia seguinte, a sua bela alma deixara a terra, enquanto seus lábios murmuravam uma prece. Bonita a história dele, né? Uma família espírita conhecia essa história. E como era muito hábito naquela época, resolveram evocar o nosso querido Victor Leboeuf. E ele, obviamente, dono de uma condição espiritual invejável, respondeu àquela evocação, falando coisas do tipo: ó, meus amigos, a vida é penosa e difícil, se não olhardes o objetivo dela. Mas eu vos digo em verdade, quando vierdes entre nós, se a vossa vida foi segundo as leis de Deus, sereis recompensados, muito, bem além dos sofrimentos e dos méritos que credes haver conquistado com o céu. E ele termina pedindo para que aqueles que ali estavam pudessem ajudar a pobre mãe dele, que havia permanecido na terra. Logo depois disso, o mentor espiritual da médium escreveu um trechozinho, dizendo que aquele indivíduo que havia ali agora escrito era uma alma nobilíssima. Ele não havia passado por aqueles momentos de dor e de sofrimento por expiação, de modo algum. Era uma alma elevada. E olha só o que ele fala aqui, ó. A missão desse espírito em sua última existência não era uma missão notável, mas embora tenha sido obscura, não teve com isso senão mais mérito, porque não podia estar estimulada pelo orgulho. Havia primeiro um dever de reconhecimento para ser cumprido diante daquela que foi a sua mãe. Então, o primeiro objetivo dele, na presente encarnação, ser um apoio para a mãe. Obviamente, esses dois espíritos já se encontraram no passado. Havia algum tipo de reconhecimento dele para com ela. Então ele resolveu vir para ser um apoio para a atual existência dela. E em seguida, mostrar que, prestem bem atenção nisso aqui, nos piores meios podem se encontrar almas puras, com sentimentos nobres e elevados, e que com a vontade podem resistir a todas as tentações. É uma prova de que as qualidades têm uma causa anterior e seu exemplo não terá sido estéril. A gente vê muito nisso por aí. Indivíduos que nasceram em famílias dificílimas, em famílias complicadíssimas, e que foram pessoas que se tornaram um ponto fora da curva. Um outro tipo de pensamento, um outro tipo de conduta, um outro tipo de sentimento. Isso daí cai por terra aquela ideia de que o homem é o produto do meio. Que nós somos o produto do meio que nos cerca, como se nós não tivéssemos a força de vontade e como se nós não tivéssemos toda uma carga de conhecimentos e toda uma carga de qualidades desenvolvidas em outras existências. Então há indivíduos que renascem em meios dificílimos, não só o meio familiar ali, mas o próprio meio social onde ele se encontra, em que ele poderia ali ter todas as condições de errar, de se tornar uma pessoa negativa, de se tornar um indivíduo votado às práticas ruins, mas decidiu não ser assim, decidiu ser bom, decidiu ser honesto, decidiu ser ordeiro, decidiu ser disciplinado. E isso daí mostra pra gente que naquele caso há evidentemente uma alma
com o desenvolvimento anterior. Um indivíduo que foi lá exercer talvez alguma função particular para alguém, como o caso desse nosso jovem aqui, que veio exercer uma função particularmente para sua mãe, mas também para ser exemplo para todos aqueles que estão ali ao redor. Isso daí, para nós, é uma explicação de muitas incongruências que talvez nós encontramos por aí, né? Olha só como que esse indivíduo é diferente no meio de uma família conturbada. É óbvio que é. E o oposto também é verdadeiro. Há casos de pessoas que renascem em meios familiares totalmente honestos, bons, equilibrados, trabalhadores e que são também aquele ponto fora da curva. É uma pessoa negativa, ruim, né, com maus procedimentos. Aquela pessoa renasceu ali para que ela pudesse acompanhar o exemplo daqueles que estão ali ao redor. Ao mesmo tempo em que ele serve ele como um meio de teste de paciência, tolerância e compreensão por parte dos seus familiares. Tenho certeza que todo mundo aqui conhece um ou outro caso, né, tanto da primeira situação quanto da segunda situação. Principalmente em famílias muito grandes. Sim. Aquela quantidade de filhos, né? E a avó que mora todos juntos, sempre tem um bebê que está na balança para equilibrar. Às vezes nem consegue, às vezes nem consegue, mas ele está ali para isso. Não é? É um exemplo ali, né, Mariante? Aquele indivíduo, aquele exemplo ali de uma certa conduta. E, obviamente, exemplo está ali exposto a todos, né? Compete àqueles que estão vendo o exemplo tomar aquilo ali como prática para a própria vida. Nem sempre isso acontece, mas é uma semente lançada. O Cristo, quando falou para nós a parábola do semeador, ele está falando justamente isso daí, que as nossas ações devem ser tais quais sementes lançadas. O solo do coração de cada um é que vai verificar direitinho como que vai ser o crescimento daquela semente, de que forma vai acontecer. Ok, pessoal? Vocês estão muito quietinhos. Hoje é o feriado? É a chuva? Daniel, eu não sei nem se cabe aqui, mas me perdoe se eu puder. O caso lá dos palestinos terroristas. Então, tem muita gente que me fala, mas coitados, eles nasceram assim, os pais ensinaram assim, fizeram assim, então eles não têm escolha. Eu queria que você nos ajudasse. Sempre há uma escolha. Porque o que acontece, o que existe ali, como existe também em outras situações no mundo, é de um povo que reencarna talvez nas mesmas condições durante muito tempo. Então são talvez os mesmos espíritos multimilenares que estão reencarnando no mesmo meio. Né? Por escolha do próprio espírito? Por escolha do próprio espírito, reencarnando ali no mesmo meio. Então o que a gente vê ali? Os pais influenciam os filhos e os filhos agem iguais aos pais. Se fosse uma alma diferente, obviamente ela não ia atender a esse tipo de exemplo, de mau exemplo. E a gente sabe que não são palestinos como um todo. São simplesmente grupos ali dentro. Né? Graças a Deus. Ainda bem. São grupos ali dentro que desenvolvem essa rotina belicosa, terrorista, perniciosa e que com o tempo eles irão aprender. Não tenha dúvida. Porque é da lei divina que todos nós aprendamos com as nossas ações, mais dignas nesse planeta ou em outro planeta. Vai acontecer, não tenhamos dúvida. Mas se houver alguém ali que tenha um cabedal espiritual diferente, mesmo com os exemplos perniciosos ao redor, ele não ia ser arrastado por aquilo que ele vê, por aquilo que ele foi educado, de modo algum. E pode ter certeza que pode existir um ou outro lá. Não tenhamos dúvida. Porque a bondade divina é inesgotável. E às vezes, com certeza, faz renascer nesses meios algumas almas luminosas para servirem como exemplo, para ir aos poucos mudando a mentalidade dessas pessoas. Porque a mudança interior é uma coisa muito complicada. É uma coisa que arrasta-se com o tempo, né, com os séculos. Mas vai acontecer. Vai surgir. A nossa terra é assim mesmo, né? A nossa terra é uma escola para espíritos que ainda estão cursando o primário, né? E é também um presídio para almas criminosas. Então, por isso que a gente vê
muita coisa negativa acontecendo. É hospital e prisão, né? Hospital e prisão. Hospital, prisão e escola. Escola. Isso daí. Escola. Um outro caso aqui. Senhora Anaís Bourdon. Parecida com a anterior. Muito jovem, notável pela doçura do seu caráter e pelas qualidades morais mais eminentes. Falecida em novembro de 1860. Pertencia a uma família de trabalhadores nas minas de carvão, nas cercanias de Saint-Étienne. Circunstância importante para apreciar a sua posição como espírito. Então, tal qual o outro, que reencarnou e desenvolveu uma função rude, no ambiente de um porto, mas tinha qualidades morais eminentes, em que ele não se deixou arrastar pelas circunstâncias, ela também, mesma coisa. Ela renasceu numa família com trabalhadores das minas de carvão. Ou seja, naquela época, indivíduos que não tinham tido talvez muita condição de estudo e de suavizarem os seus modos, as suas maneiras de bem viver. Porque logo depois que ela desencarna, o marido e o pai dela pediram uma evocação e ela foi evocada. Algumas perguntas foram feitas e ela respondeu. O mais interessante foi essa pergunta aqui. O médium notou que aquela moça, que havia pertencido a um meio social mais rude, mostrava ali uma linguagem suave e elevada. E ele pergunta: de onde vem que a vossa linguagem seja tão poética e tão pouco em relação com a posição que você tinha na Terra? Aí ela responde: é que é a minha alma quem fala. O que ela está querendo dizer com isso aqui? Que ali ela já estava em posse de tudo aquilo que ela havia conquistado em encarnações passadas. Sim, eu tinha conhecimentos adquiridos e, olha aí, frequentemente Deus permite que espíritos delicados se encarnem entre os homens mais rudes para fazê-los pressentir as delicadezas que alcançarão e compreenderão mais tarde. É aquilo que a gente estava comentando. Almas que vão reencarnar ali em um meio totalmente diferente, para ser, a partir daquele momento, um motivo de mudança. Para um ou para vários que estão ali ao redor. E nós temos aqui o último depoimento dos espíritos felizes, Maurice Gontran. Mais uma vez, filho único, falecido com 18 anos, como o povo daquela época morria mais cedo, né? Falecido com 18 anos de uma enfermidade no pulmão. Olha as características desse nosso amigo aqui. Inteligência rara, razão precoce, grande amor aos estudos, caráter doce, indivíduo amante e simpático. Possuía todas as qualidades que dão as mais legítimas esperanças de um futuro brilhante. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim: esse vai ter um futuro fantástico? Eu morri. Seus estudos terminaram cedo, com o maior sucesso, e ele trabalhava na escola politécnica. Para seus pais, sua morte foi a causa de uma dessas dores que deixam traços profundos. Não é para menos, né, gente? E tanto mais penosas quanto tenham sido de uma santa delicadeza. Os pais atribuíam o fim do filho ao trabalho excessivo para o qual o impeliram. E se repreendiam. A que, diziam, serve-lhe agora tudo o que aprendeu? Melhor fora que tivesse permanecido ignorante, porque disso não necessitaria para viver. E sem dúvida ainda estaria entre nós. O que eles estavam querendo dizer aqui? Eles achavam que o filho tinha morrido com 18 anos de idade devido ao excesso dos estudos. O excesso dos estudos fez com que ele morresse. Era a ideia dos pais. E os pais lamentavam agora essa morte dele. O que vai servir agora, nesses anos todos de estudo para ele? Agora ele morreu. Antes não tivesse estudado nada, poderia estar aqui conosco e poderia ser um apoio para a nossa velhice. Quantos casos como esse existem por aí? Não é verdade? De indivíduos que desencarnam numa tenra idade,
18 anos, 19, 20 anos, é muito novo. Com inteligência notável, filho excelente, né? Futuro promissor, desencarna. Como que fica o coração dos pais? Igualzinho, talvez, o coração desses pais aqui. Um amigo desse moço que desencarnou, era espírita, resolveu evocá-lo, né? E aí ele responde: meu velho amigo, esperava com impaciência a oportunidade que me ofereceis para me comunicar. Então aqui está uma das refutações para muitas pessoas que falam o seguinte: nós não devemos perturbar os mortos, que eles estão lá descansando, não podemos chamá-los. Os próprios desencarnados, eles ficam impacientes em muitas situações para virem se comunicar conosco. A dor dos meus pais me aflige, porém, ela se acalmará quando tiverem a certeza de que não estou perdido para eles. É em convencê-los dessa verdade que deveis vos interessar, e a isso chegarei certamente. Então está falando para o amigo dele: você vai passar essa mensagem minha para os meus pais, a fim de que eles possam se convencer de que eu continuo vivo. Era necessário esse acontecimento para levá-los a uma crença que fará sua felicidade, porque ela lhes impedirá de murmurarem contra os decretos de Deus. Meu pai, você sabe, era muito cético a respeito da vida futura. Deus permitiu que tivesse essa aflição para tirá-lo do seu erro. Olha só como que funciona a pedagogia divina. O filho desencarna cedo, leva a uma dor terrível no coração dos pais, e isso daí impele os genitores a procurarem uma razão para aquilo, um porquê para aquilo, uma explicação lógica para aquilo. Quantos indivíduos não se deixaram conduzir pelas lições e pelos conhecimentos que a doutrina espírita nos dá, porque perderam um filho, porque perderam uma filha, porque aquela dor os fez buscar uma resposta lógica. Como pode Deus, que é colocado para nós como sendo amor, tirar o meu filho? Enquanto inúmeros outros por aí, donos dos mais péssimos instintos, estão vendendo saúde. Meu filho, ainda novo, dono de um futuro promissor, desencarna-se. Qual o porquê disso? E aí buscam, e buscam, e buscam. E muitos chegam até mesmo a receber, depois de muito buscarem, uma carta consoladora, assinada pelo próprio filho. Olha só o que ele continua a falar aqui, ó. Olha o que ele diz aqui: nós nos reencontraremos aqui, nesse mundo onde mais não se conhece os desgostos da vida, e onde os precediam. Mas, tem sempre um mas, né, gente? Dizei-lhes bem, que a satisfação de ali me reverem, lhes será recusada, como punição por sua falta de confiança na bondade de Deus. Ai, ai, ai. Olha só essa frase aqui, ó. Ser-me-ia mesmo interditado, daqui até lá, comunicar-me com eles, enquanto estiverem na terra. E aqui ele fala do desespero. E ele fala do desespero de uma maneira tão interessante, que ele categoriza o desespero como uma espécie de revolta contra a vontade de Deus. E essa revolta é sempre punida pelo prolongamento da causa que levou ao desespero. Nossa, como assim? Vamos explicar com base nessa situação. Os pais estavam ali desesperados, correto? Desesperados. Esse desespero vinha de uma revolta. Qual era a causa da revolta? O filho tinha morrido cedo. O fato deles estarem revoltados, desesperados, prolongaria a causa dessa mesma revolta. E não tão cedo
eles poderiam ter, por exemplo, um encontro com o filho. Até mesmo saindo do corpo físico à noite, durante o desdobramento natural. Talvez, se naquela época tivesse, como tem nos dias de hoje, muito comum, os médiuns que psicografam as cartas dos parentes desencarnados, talvez esses pais fizessem peregrinações de médium em médium, buscando receber a carta de algum filho, sem conseguir. Anos tentando, sem conseguir. Talvez, e muito provavelmente, uma causa de explicação seja essa. Ainda guardam a revolta, ainda guardam desespero e a falta da aceitação à vontade de Deus, assim é punida. Prolongamento da causa. Ou seja, não vão ter a certeza de que o filho continua vivo. Até que eles serenem o coração e até que eles sosseguem a alma, aceitando o que aconteceu. A partir do momento que a resignação entra em cena, tudo fica mais facilitado. Falar assim é muito tranquilo, né, gente? Mas passar pela situação de desespero com a morte de um filho em tenra idade é uma dor sem nome. Mas o fato do indivíduo permanecer vivo e aquilo que a doutrina espírita nos passa é de fundamental importância para que todos nós tenhamos, nos momentos difíceis de nossa vida, o necessário equilíbrio. E ele termina aqui, ó, um amigo perguntando: a vossa moléstia foi causada pelo excesso de estudo? Eu vou, não, nada disso. O tempo que eu deveria viver aí na Terra estava marcado. Nada poderia me reter aí para sempre. E olha que ele fala um pouquinho mais para frente. Os estudos sérios que fiz fortificaram a minha alma e aumentaram os meus conhecimentos. Foi outro tanto de educação. E se não pude aplicá-los na minha curta permanência entre vós, vou aplicá-los mais tarde com mais fruto. Que maravilha é aquilo que o Espiritismo nos ensina. Porque os ensinamentos, os conhecimentos, eles não se perdem. Jamais. Tudo aquilo que a gente aprende, toda a qualidade desenvolvida, todo o talento conseguido, se não for aplicado aqui, obviamente, vai ser no futuro. Vai ser no plano espiritual. Será numa futura encarnação. Porque é da lei de Deus que nada que nós adquirimos se perde. Nada é perdido. Quantos fazem essa pergunta, né? Nossa, mas eu estou me esforçando tanto aqui e agora eu estou com uma doença terminal. O que vai ser do tempo que eu fiz? Jogado fora no lixo? Tudo aquilo ali nada mais é do que uma conquista para a alma. Todas as conquistas da alma não se perdem. E um dia aquilo lá vai ser aplicado de uma ou outra maneira. Há casos de indivíduos que desencarnam, por exemplo, cursando alguma faculdade e que vão retomar os estudos no plano espiritual. Em que falam através das cartas psicografadas, que continuam a estudar lá, que continuam a ter as lições, né? Os mestres, os professores. Nada se perde, tudo se aproveita. Sobre essas questões todas aqui, alguém quer falar alguma coisa? Fazer algum comentário? Não? Esses, sim, pode falar, por favor. Essa situação que você colocou, né, do ligamento dos humanos, a gente vê na família. A doutrina espírita dá muito apoio para a gente entender tudo isso. Tanto para acalmar o coração, para também ajudar os dois lados. Mas é uma situação muito difícil, porque meu irmão tinha 18 anos e dentro de uma semana ele teve meningite. E aí
saber que a pessoa simplesmente mudou de endereço, né? Quando a gente encara a morte como uma mudança de endereço, eu acho que fica um pouco mais fácil para a gente aceitar o que aconteceu. Porque a pessoa permanece viva, só o corpo falece, só o corpo deixa de funcionar, com todas as características dela, com todos os pensamentos, com todos os sentimentos, com o caráter, enfim, é a mesma pessoa, simplesmente mudou de endereço, passou daqui para uma outra realidade. O Espiritismo, ele realmente nos fortalece muito nesse ponto aí, porque fala para nós que não há nenhum ente querido que se dê por perdido. Estão presentes, vivos, atuantes, sempre quando podem, vêm até nós, nos dá um abraço, nos sussurrar palavras de conforto, de estímulo, de ânimo e de esperança. Essa separação é uma separação só ilusória, porque os nossos olhos físicos grosseiros não conseguimos enxergar, não conseguem enxergar, mas a presença é sempre permanente. Mesmo ele não tendo talvez a condição de vir até aqui, os laços magnéticos que unem estão sempre ali presentes. Gente, esses foram os espíritos felizes, né? Quem sabe a gente chega numa condição dessa? Porque no capítulo 3, aí a gente já entra numa realidade mais próxima da nossa. São os espíritos numa condição mediana, né? Que são aqueles que não são bons, mas também não são ruins assim. Então esses mais ou menos assim, talvez aqui sejam os espíritos com os quais nós nos baseamos melhor, nos equiparamos melhor, vamos dizer assim. Semana que vem nós vamos falar sobre Joseph Bré, né? Que é o primeiro espírito ali numa condição mediana. Ele dá um depoimento tão interessante, que fala do homem honesto segundo Deus e o homem honesto segundo os homens, que tem diferença, né? É o próprio neto dele que conversa com ele e fala algumas coisinhas a esse respeito ali. Esse capítulo 3 é um capítulo até curtinho. Eu acredito que dê para a gente conversar bastante coisa na sexta-feira que vem, a gente já encerra, para depois já passar para o capítulo 4, que são os espíritos sofredores, né? Obviamente nenhum de nós aqui nos encontraremos numa condição como essa, que assim seja, né? Uma condição mediana já está bom, né? Tá bom. Espíritos felizes, então melhor ainda. Sofredor? Não. Chega, né, gente? Chega.